Olá, mulheres abençoadas. Essa é a parte 3 do capítulo 13 do livro O Peregrino de John Bunyan. Seguiu-se o processo para o julgamento dos peregrinos e foram levados ao tribunal a fim de que fossem condenados. Foram colocados diante de seus inimigos e acusados. O nome do juiz era Ódio, e sua acusação era a mesma dos outros na essência, embora variasse um pouco na forma. Eram essas as principais acusações: que os acusados eram inimigos de todos e perturbadores da ordem pública, e tinha provocado grande tumulto na cidade, pois havia levantado alguns em favor de suas opiniões, desprezando completamente a lei do príncipe da cidade. Em seguida, Fiel pediu a palavra para se defender. Só foi contrário àquele que foi contra o Altíssimo. E quanto aos distúrbios, não participei em nada, sou um homem pacífico. Fez, de todo modo, uma proclamação para que todo aquele que tivesse alguma coisa a dizer em favor do seu rei e senhor e contra o prisioneiro deveria se apresentar, dando seu testemunho e evidência dos fatos. Em seguida, apresentaram-se 3 testemunhas: invejoso, supersticioso e adulador. Perguntaram-lhe se conhecia o prisioneiro que estava nas barras do tribunal e o que tinham a dizer em testemunho de seu rei e senhor contra o réu. Meu senhor, disse o invejoso, não importa o que o seu belo nome aparenta, este é um dos homens mais vis que esteve nessa cidade e nesse país. Não respeita o príncipe e nem o povo, nem a nossa lei, nem os nossos costumes. Entretanto, faz tudo o que pode para arrebanhar os homens daqui com algumas de suas estranhas noções de lealdade, que insiste em chamar de princípios de fé e santidade. Eu, particularmente, ouvi-o dizer uma vez que o cristianismo e os costumes de nossa amada cidade da vaidade são coisas diametralmente opostas e que não podem ser, de maneira nenhuma, reconciliadas. Por essas palavras, podem dizer que este homem não apenas condena todos os nossos costumes tão louváveis, mas também condena a nós que os praticamos. Existe algo mais que deseja acrescentar esse testemunho? Disse o juiz. E o invejoso respondeu: meu senhor, eu poderia dizer muito mais, mas seria tedioso para essa corte. Em seguida chamaram o supersticioso e o instruíram a olhar bem para o prisioneiro. Também foi-lhe perguntado o que poderia dizer dele e a favor do rei e senhor daquele país. Após fazer seu juramento, começou: meu senhor, não tenho muito conhecimento a respeito desse homem, nem tampouco desejo ter, disse o supersticioso. O que posso dizer, entretanto, por uma conversa que tivemos um dia desses, é que ele é um sujeito pestilento, um homem perigoso. Quando conversamos, ele afirmou que nossa religião é nula, sem valor nenhum, e através dela ninguém pode agradar a Deus. Dito isso, podemos concluir, Vossa Excelência, o que virá a seguir, pois ele nos condenou à perdição eterna. E isso é tudo que eu tenho a dizer. Da mesma maneira, adulador prestou juramento e foi orientado a dizer que sabia. Senhor e prezados cavalheiros, conheço esse homem há muito tempo e o tenho ouvido dizer coisas que não deveriam ser faladas, disse o adulador. Ele tem difamado o nome do nosso pobre príncipe e desrespeitado seus honrados amigos, todos com títulos de nobre. Lordes, como o senhor velho homem, o senhor deleite carnal, o senhor comodidade, o senhor desejo de vanglória, o ancião tão conhecido e respeitado, o senhor luxúria e também o senhor cobiça, e muitos outros da nossa primeira linhagem de nobreza. Além disso, declarou também, se fosse possível todos pensassem como ele, nenhum desses nobres cavalheiros que mencionei encontraria lugar nessa cidade. E que nem mesmo Vossa Excelência, que desempenha hoje um importante papel de juiz, escapou dos seus comentários. Ele chamou de incrédulo, vilão e outros tantos termos ofensivos com os quais procurou difamar a maioria das boas famílias dessa cidade. Terminando o adulador de contar sua história, o juiz se dirigiu ao prisioneiro e perguntou: você, renegado, herege, traidor, ouviu o que esses honrados cavalheiros disseram em seus testemunhos contra você? Teria permissão de falar algumas palavras em minha defesa? Perguntou o fiel. Ora, vamos, senhor, esse que não merece viver nem mais um minuto sem ser executado imediatamente. Mas para que vejam minha bondade para você, permitirei que ouçam o que tem a dizer, vil renegado. Fiel começou sua defesa. Em resposta ao que disse o senhor Inveja, eu nunca falei nada além de que suas regras ou leis ou costumes são contra a palavra de Deus e que estão diametralmente opostos ao cristianismo. Em relação ao segundo testemunho, senhor supersticioso, o seu depoimento contra mim, tudo o que tem a dizer é que para a verdadeira adoração a Deus é necessário a fé divina, e que não pode haver fé sem a divina revelação da vontade de Deus. E ao que disse o senhor adulador, tirando a parte sobre difamações e ofensas, que o príncipe dessa cidade e todos os partidários cuidadosamente citados por ele possuem um perfil que melhor se encaixa ao inferno do que nessa cidade e nesse país. Que o senhor tenha misericórdia de mim.
Em seguida, o juiz reuniu o júri, que durante o testemunho estivera assistindo e a tudo observando. Cavaleiros do júri, vejam este homem, que nessa cidade provocou tão grande tumulto. Vocês puderam ouvir os distintos cavaleiros que contra ele testemunharam. Igualmente ouviram as próprias palavras em defesa de si mesmo e tudo que confessou ter feito. Está em suas mãos condená-lo à forca ou poupar sua vida. Apesar disso, creio que seja meu dever instruí-los sobre nossas leis. Tendo ouvido a instrução do juiz, todo o júri se retirou para chegar a um veredito. Estes eram os nomes dos que foram o corpo de jurados: senhor cegueira, senhor injustiça, senhor malicioso, senhor lascívia, senhor libertino, senhor imprudente, senhor pretensioso, senhor inimizade, senhor mentiroso, senhor crueldade e senhor implacável. Cada um deles deu sua opinião em particular e depois entre si. Chegaram assim ao veredito unânime de que Fiel era culpado de todas as acusações e levaram a decisão até o juiz. Primeiramente, Cegueira, o presidente do júri, disse: vejo claramente que este homem era um herege. Logo após, Injustiça declarou: ele deve ser banido da face da terra. Sim, concordou Malicioso, porque até vê-lo nos aborrece. De minha parte, nunca consegui suportá-lo, disse Lascívia. Nem eu tampouco, declarou Libertino, porque sempre condenou os meus caminhos. Para ele a forca será o melhor, enforque-no! Exclamou um imprudente. Tudo o que diz são desculpas esfarrapadas, é um miserável. Meu coração está contra ele, disse Inimizade. Ele é um homem vil e enganador, asseverou o mentiroso. Enforcamento seria bom demais para ele, falou Crueldade. Vamos nos livrar dele quanto antes, acrescentou o Ódio. Ao final de tudo, Implacável deu sua opinião. Ainda que eu recebesse o mundo inteiro como paga, não poderia reconciliar-me com essa tal criatura. E foi assim que Fiel pereceu. Mas, em meu sonho, eu vi, atrás da multidão, que havia uma carruagem puxada por 2 cavalos. E assim que seus adversários deram fim à sua vida, ele foi levado por essa carruagem, através das nuvens, ao som de trombetas, em direção ao portão celestial. Cristão teve seu castigo adiado e foi mandado de volta para a prisão. E lá ficou por um tempo. Mas aquele que governa todas as coisas e tem tudo em suas mãos, trabalhou para que o cristão escapasse e prosseguisse o seu caminho. Esse foi o capítulo 13, a parte 3 do capítulo 13. E eu sou Priscila Oliveira. Se Deus quiser, a gente se encontra no próximo áudio.